Olá, você que está ligado aqui na TV Cidade, tudo bem? Eu sou o Jonatas Caetano e este é o programa Café com Prosa de hoje. O programa Café com Prosa de hoje um pouco diferente. Nós vamos trazer um especial sobre o que tem acontecido aqui em Presidente Prudente nos últimos dias. Hoje nós chegamos ao 11º dia da paralisação do transporte coletivo urbano por parte dos motoristas e cobradores que prestam serviço através da concessionária Prudente Urbano. E está comigo na apresentação deste programa de hoje, Yuri Aquino. Seja bem-vindo. Obrigado, Jonatas. E olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais um programa Café com Prosa, dessa vez um programa especial. É isso aí, vale ressaltar que este programa está sendo gravado em ambiente controlado, com equipe de trabalho reduzida e respeito às normas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. E que todos os que estão trabalhando nesta gravação testaram negativo para a Covid, respeitando aí as normas de enfrentamento novamente à pandemia. Nós vamos falar aqui sobre uma questão que se arrasta há muito tempo, desde 2017, não é verdade, Yuri? Quando foi celebrado este contrato com a Prudente Urbano, à época, Prudem Express, através de uma licitação que foi feita no governo do prefeito Nelson Bugalho, ex-prefeito Nelson Bugalho, que foi feita uma licitação que acabou sagrando essa empresa vencedora, mas o que era uma esperança, na verdade, Yuri, da população, de ter um transporte de qualidade virou um pesadelo, não é verdade? Exatamente, Jonatas. E logo no começo, aí nos primeiros meses do ano de 2018, começaram a aparecer os primeiros problemas, e não é qualquer coisinha, né? Foram problemas gravíssimos, né, Jonatas? Os problemas graves vêm se arrastando desde 2017. Porém, nos últimos dias, tem tomado contornos cada vez mais complicados e nós estamos vivendo, como foi dito aqui no programa, o 11º dia da paralisação do transporte coletivo em uma situação cada vez mais complicada. Mas vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu durante esse período todo e daqui a pouco a gente continua, tem informação na sua tela. Desde o início da operação da antiga Prudexpress, que passou a chamar-se Prudente Urbano, os problemas começaram a acontecer em 1º de fevereiro de 2018, ou seja, há mais de 3 anos, o serviço operado já dava sinais de problemas, mesmo sem pandemia. Nesse dia, um eixo traseiro se soltou no início da tarde desta quinta-feira, dia 1º, de um ônibus do transporte coletivo de Presidente Prudente, por prefixo 1340 da empresa Prudente Urbano, invadiu uma residência na rua Jasson Duarte Darcy, no conjunto habitacional Ana Jacinta, em Presidente Prudente. No acidente, ninguém se feriu e não havia passageiros no interior do coletivo. Segundo informações apuradas, o coletivo, que fazia a linha Vila Forquim Ana Jacinta, via Campos 2, trafegava pela rua Jasson Duarte Darcy por volta das 12h05, quando o eixo traseiro do coletivo se soltou, descendo a rua por uma distância de cerca de 50 metros, parando após atingir o muro de uma residência. Segundo informações de testemunhas que estavam no local, as mesmas ouviram um barulho muito forte no portão de uma residência. Quando saíram para ver o que se passava, viram o eixo traseiro do coletivo em frente ao portão, que já havia sido danificado pelo impacto. Tá aí a questão, né? Em 2018, na verdade, imagine você tá lá na sua casa bem tranquilamente, preparando o almoço, ou almoçando, né? E daqui a pouco um eixo quase que invade a sua casa, um eixo de um ônibus do transporte coletivo de Prudente quase invade a sua casa. A gente já pensou que situação? Pois é, né? Vamos piorar um pouquinho essa situação, Jonatas? Imagina você que tá lá indo pra sua casa almoçar, indo pro seu trabalho, não sei, e de repente o ônibus simplesmente solta o eixo ali, né? É uma situação complicada que coloca em risco a vida daqueles que estão usando o transporte coletivo, das pessoas que passam na rua. Graças a Deus que nessa situação que nós acabamos de mostrar, essa reportagem na voz do nosso amigo Hélio Cassimiro, não houve feridos, porque poderia ter acontecido o pior. Pessoas poderiam ter morrido, porque se um eixo daquele tamanho atinge uma pessoa, atinge você, cidadão que está andando na rua, é muito sério, é muito preocupante, né? E vale ressaltar também, diante de tudo isso,
que não existia um cenário de pandemia para justificar um serviço ruim, um serviço de péssima qualidade que vem sendo prestado aqui na cidade pela Prudente Urbano. A questão que me preocupa, viu, Yuri, é que nós estamos vivendo neste momento a 4ª paralisação do transporte coletivo neste ano de 2021. Você não ouviu errado, é a 4ª paralisação do transporte coletivo apenas no ano de 2021, ou seja, tá ficando complicado, né, Yuri? Tá sim, e a tendência agora tá sendo piorar, viu, Jonatas? É difícil, viu, analisar a situação do transporte coletivo de Prudente, porque a gente tem que analisar, Yuri, nós que somos jornalistas e também usamos o transporte coletivo da cidade, é que é um serviço deficitário, é um serviço péssimo, é um serviço que não atende à necessidade da população prudentina muito antes da pandemia. A pandemia não é justificativa, né, Yuri? Não. E mesmo com a pandemia já foi sugerido à empresa que ampliasse os seus horários de circulação para poder recuperar ou arrecadar o mais próximo ali do que arrecadava antes da pandemia. A questão é, a população aprendeu a se virar sem o transporte coletivo aqui da cidade. Mas, falando sobre as greves que estão acontecendo, é a 4ª paralisação esse ano, a 6ª paralisação de outubro, novembro para cá, já são 6 paralisações feitas pelos motoristas e cobradores da Prudente Urbano, exigindo somente receber em dia. Agora você analise comigo, você que está me assistindo, você trabalha o mês inteiro para receber no final do mês o pagamento, certo, Yuri? Exato. Aí eu vou chegar para você e falar assim, não tem como te pagar porque não tem dinheiro. Mas tem passageiro. Sim, com certeza. A pergunta que fica é, aonde foi parar o dinheiro? Olha, essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque a pandemia tem servido como um pretexto, mas mesmo com a pandemia continua tendo passageiros, um número menor do que antes, mas continua tendo. Essa é a pergunta de $1 milhão? Essa é a pergunta de $1 milhão. Bom, antes da gente seguir para o intervalo comercial deste programa, nós vamos ouvir aqui a participação também do secretário de Mobilidade Urbana e Cooperação e Segurança Pública, o Major Luiz Edson de Souza, que falou com a nossa equipe de reportagem durante a 3ª paralisação. Não perca as contas, a 3ª paralisação ocorreu no mês passado, esta já é a 4ª, e à época o Major falou conosco, a informação na sua tela agora. Nós estamos, desde o início dessa administração, nos reunindo com a empresa, primeiro para sabermos, né, fazer um diagnóstico de qual é o processo, quais são os procedimentos e como está acontecendo realmente as dificuldades no transporte público prudentino, a fim de que a gente tome decisões sábias e decisões com cautela, porque em se tratando de transporte público e se tratando também de mobilidade urbana em um momento de crise, qualquer atitude que for tomada pelo poder público de forma impensada pode gerar consequências ainda mais danosas e a sociedade não pode ficar à mercê de problemas, já que nós temos tantos outros problemas como é o problema da saúde no momento. Nós começamos a nos reunir nesse período de 4 meses, quase 5, nós já tivemos 6 reuniões aproximadamente, para tentarmos algumas iniciativas, tratativas, a fim de melhorar o transporte público. Num primeiro momento, nós bolamos e incrementamos aí um processo de um transporte emergencial para que a sociedade não fique sem o seu transporte em caso de paralisação. Nessa segunda-feira, nós recebemos a notificação por parte do Sindicato dos Trabalhadores da empresa de transporte urbano, nos informando de que em prazo de 72 horas, dentro da legalidade, eles paralisariam o serviço porque não haviam novamente recebido o adiantamento, né, salarial, que é o chamado vale, e algumas outras pendências por parte da empresa. Notificamos a empresa imediatamente, oficialmente, e perguntamos, né, questionamos quais seriam as medidas adotadas para que esse tipo de serviço não fosse interrompido, por mais uma vez, deixando a sociedade na mão. Nos informaram que estavam envidando todos os esforços para que realmente o transporte fosse mantido. Nós começamos a nos preparar e esse prazo venceria amanhã. Para nossa surpresa, hoje de madrugada fomos informados de que o transporte ilegalmente, deixo bem claro, ilegalmente, por não foi cumprida a lei de 72 horas com antecedência, o transporte já foi interrompido. Novamente notificamos a empresa, informamos que isso não faz parte de um processo legal
e informamos que também está sendo descumprido o contrato, que eles devem, além de manter os 30% no mínimo por ser um transporte emergencial, não foi cumprido o prazo. E imediatamente iniciaremos aí novas tratativas, agora um pouco mais incisivas e mais rigorosas, chegando, se necessário, a uma rescisão unilateral por parte do poder público pelo não cumprimento das normas e não cumprimento da lei por parte da empresa. Ressaltando, viu? Nós, Tiago, não temos nenhum tipo de responsabilidade com pagamentos de funcionários da empresa. O poder público não tem esse tipo de responsabilidade. Isso recai única e exclusivamente sobre a empresa contratadora dos funcionários. Daí a fala à época do Major Luiz Edson de Souza, secretário de Mobilidade Urbana e Cooperação e Segurança Pública de Presidente Prudente, em 26 de maio, quando foi realizada a terceira paralisação do transporte coletivo de Presidente Prudente, e aonde a Justiça determinou com que os motoristas e cobradores voltassem ao trabalho e arbitraram um acordo aí, o Tribunal Regional do Trabalho. A pergunta é, o acordo foi cumprido? No próximo bloco eu conto para você. Mas antes de nós irmos para o intervalo comercial, eu quero te falar do mais novo site de notícias aqui de Prudente Região. Acessa lá www.cafecomprosa.tv.br. Mais notícias para você de tudo que acontece aqui em Prudente e também em toda a nossa região, porque aqui não tem fake, viu? Só news. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos para o segundo bloco do especial Café com Prosa Transporte Coletivo de Prudente.